Oi, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui fazendo mais um vídeo, deixar uma palavra de Deus no teu coração, que seja um dia abençoado na sua vida. Quero deixar aqui Salmo de número 1, nessa tradução maravilhosa aqui, dessa Bíblia que eu ganhei. Diz assim: Felizes são aqueles que não deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles é estar na lei do Senhor, e na lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Queridos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor aqui com vocês e dizer para vocês. Aqui a Bíblia fala em Salmo de número 1, é muito tremendo, não para só no versículo 3, mas ele vai até o versículo 6, e é muito rico esse texto, muito rico. Ele diz aqui que nós não devemos seguir, feliz é a pessoa que não segue os conselhos das pessoas maus, e não se segue o exemplo dos que não querem saber de Deus, e nem se assenta, nem fica junto das pessoas que zombam daquilo que é sagrado e que pertence ao Senhor. Mas essa pessoa, ela tem um prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Eu quero te chamar a atenção a este ponto. Muitas das vezes, para a gente se sentir acolhido, isso aqui também para os jovens também, sentir acolhido em meio à sociedade, a gente acaba aceitando alguns tipos de pensamento, alguns tipos de conselho, e até mesmo fazendo parte de algumas pessoas que zombam daquilo que é da vontade de Deus. Zombam da igreja, zombam da manifestação do Espírito Santo do Senhor, zombam daquilo que Deus se agrada. Então, aí está uma dica: não importa se você for ficar sozinho, não importa se você for andar sozinho, o importante é estar diante da vontade de Deus. Mas eu quero ser aceito na faculdade, na escola. Meu querido, seja aceito por Deus, e Deus sempre vai preparar pessoas positivas, pessoas fiéis a Ele, que possa andar com você. E também Ele está com você. Ele disse: estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Aqui, mas eu quero focar no versículo 2. No versículo 2 é muito interessante, porque fala assim: pelo contrário, o prazer dele é estar na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e noite. Querido, a pessoa, ela só vai ter os frutos nas estações próprias. As folhas dela, elas não vão murchar, e ela vai ser próspera em tudo, se ela meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O nosso sucesso é estar em conhecer a palavra de Deus. E quais são os benefícios de conhecer a palavra de Deus? É conhecer a Deus, é ter entendimento qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que procede a volta de Jesus Cristo, que muitas pessoas não querem conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm interesse e nem se esforçam em conhecer a palavra de Deus. Mas elas vão à igreja participar de campanhas, noite da libertação, sexta-feira da libertação, noite de cura, mas não tem interesse de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Não é verdade? E quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa fé é verdadeira, a nossa fé é genuína, porque a Bíblia diz que aqueles que estão na vontade de Deus, a Bíblia diz assim: se nós estivermos na vontade de Deus, se a palavra de Deus estiver em nós, nós devemos pedir tudo para o Senhor, e Deus vai fazer. Por que Deus vai fazer tudo o que a gente for pedir? Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós começamos a ter ciência do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável. E isso nós vamos querer adquirir. Então Deus vai nos dar, porque tudo que vem de Deus é benefício para nós e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa oração tem sentido. Nós sabemos o porquê orar, para que orar e para quem orar. E nós sabemos como devemos orar na perseverança, né?
Porque uma oração sem entendimento bíblico não tem conteúdo, não conseguimos avançar. Quando você conhece a palavra de Deus e você ora, você vai avante, você segue triunfante, porque Deus é com você. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que nós temos que andar em arrependimento, nós devemos se arrepender dos nossos pecados, porque a nossa natureza é caída, é uma natureza pecaminosa, e nós passamos a ter vida no Senhor Jesus. E nós começamos a viver uma vida de santidade, não é verdade? Eu quero deixar um ponto aqui específico, porque nós temos que ter uma vida de santidade. Nós devemos ter uma vida de conhecimento e devemos nos arrepender também dos nossos pecados. Quando nós pecamos, um exemplo, uma mentira. Quando você mente para uma pessoa, você causa 3 tipos de situações. Você infringiu o mandamento do Senhor, você pecou contra Deus. Você pecou contra o próximo devido à mentira que você fez, mesmo que seja uma besteirinha. Você está quebrando a confiança do seu próximo. Você está praticamente ferindo a pessoa. A pessoa está pecando contra o seu próximo e você está pecando contra o seu próprio caráter, contra você mesmo. Então você finge esses 3 pontos. Mas quando você tem uma vida de santidade, quando você se arrepende, você tem uma vida de santidade, você honra a Deus, você honra o próximo e você honra você vive bem. E quando a pessoa conhece a palavra do Senhor, estuda a palavra do Senhor, medita nela de dia e noite, ela é alimentada, a sua fé ela é firmada no Senhor. Nos últimos dias aparecerão doutrinas que pregam contra a palavra do Senhor, que tira o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas vão procurar doutrinas, igrejas que aceitam o seu pecado, mas Deus não aceita o nosso pecado. Deus nos chama ao arrependimento. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai entender que Deus, Ele não aceita o seu pecado. Ele quer que você pare de pecar, Ele quer que você abandone o pecado, porque o pecado infringe a sua lei e traz ira. Deus se ira contra o pecado, mas ama o pecador. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu lembro de José. Deus deu um sonho para José, como deu um sonho para nós, deu um objetivo para nós, deu um caminho para nós e nós devemos focar naquilo que o Senhor já nos deu. Quando conhecemos a palavra de Deus, é isso. Deus deu um sonho para José. José contou para os seus irmãos assim o venderam. Ele foi para o Egito, para a casa de Potifar, a esposa de Potifar quis ter relação sexual com ele, mas ele não quis se entregar ao pecado. Qual é a vontade de Deus? É de nós não pecarmos. Qual é a vontade de Deus? É não nos entregar ao pecado. Qual é a vontade de Deus? Ser fiel à sua lei. Qual é a vontade de Deus? Ser fiel ao seu amor. Qual é a vontade de Deus? É viver em santidade. Qual é a vontade de Deus? É viver com Ele para toda a eternidade. Quando conhecemos a vontade de Deus e meditamos na sua lei, fazemos como José, mesmo na situação, na dificuldade que ele estava passando ali, ele foi preso, ele ficou por algum tempo ali preso, ele revelou os sonhos das pessoas que estavam ali presas, como é conhecimento de alguns. Um foi morto, o outro saiu para servir a Faraó, mas no tempo oportuno a vitória veio. Por quê? Por que a vitória veio? Ele estava clamando por uma libertação. Claro, ele estava preso, mas Deus, no tempo oportuno, numa hora certa, Deus fez José sair da prisão. Por quê? Porque José estava dentro da sua vontade, dentro do seu propósito. José saiu, virou governador do Egito e o nome do eterno Deus foi glorificado. Quando nós entendemos e compreendemos a palavra do Senhor, meditamos de dia e de noite, e compreendemos, na ajuda do Espírito Santo, nossa vida é estar como Ana. Ana não podia ter filho porque ela é estéril. E na situação que era estéril, quem foi que deixou ela estéril? Foi o próprio Senhor. Tem momentos das nossas vidas que Deus permite acontecer na nossa vida para que viemos orar, para gerar um grande milagre. E esse milagre, Deus vai ser glorificado
as pessoas receberão um benefício e você se alegrará ao seu coração. Porque nós, meus irmãos, nós recebemos o favor de Deus, o benefício para Deus não é só para nós, é para todas as pessoas também receberem. Quando digo receber, é compartilhar um bom testemunho, compartilhar, ajudar o próximo. Você só pode ajudar quando você recebe alguma coisa. Se você não tem nada, como você vai ajudar? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a ciência disso. Por isso que muitas das pessoas têm procurado a igreja e não têm recebido aquilo que ela tanto queria dentro da igreja, porque ela quer satisfazer o seu próprio ego. Ela quer algo que cobre o seu pecado. Ela quer algo que alivia a sua dor, mas no pecado. Não. Primeiro, Deus te liberta do pecado, da condenação do pecado, que é a morte. Romanos diz assim, Romanos 6. E quando Jesus te liberta deste pecado, você passa a receber o maior benefício que o ser humano pode ter, que é a salvação da vida eterna, o amor de Deus fluindo dentro de você. Quando você recebe o amor de Deus, você não consegue ficar com esse amor só para você. Você quer distribuir para todas as pessoas. Por isso que no versículo 3 diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, que crescem a sua fé firmada na palavra de Deus, e o seu fruto cresce começa a crescer nas estações próprias, no momento exato, e as pessoas irão comer, irão experimentar desse fruto maravilhoso, e as suas folhas não murcham. Sua folha da sua santidade, da sua fé está sempre brilhando. Por quê? Porque ela está recebendo a proteína, ela está recebendo essa unção, ela está recebendo essa graça do Espírito Santo de Deus, e tudo que ela for fazer, ela vai ser próspera. Por quê? Porque ela não está fazendo apenas para ela está fazendo para o céu. Por isso que a Bíblia diz: buscar, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então eu deixo essa palavra para você, dizer para você: persevere na oração, persevere em conhecer a palavra de Deus, né? Nesses últimos tempos, pessoas têm procurado a igreja, têm procurado a Deus para benefício próprio, para riquezas próprias. Eu quero te dizer uma coisa: José estava dentro da vontade de Deus mesmo na prisão. José estava na vontade de Deus mesmo sendo escravo. Qual era a vontade de Deus? Era ser escravo? Era estar na prisão? A vontade de Deus era que ele não se rendesse ao pecado, mesmo não tendo nada. Por isso a vontade de Deus é nós não nos rendermos ao pecado, mesmo na situação, mesmo no deserto. Por quê? Porque Adão pecou no jardim. Satanás pecou no céu. E Deus quer que nós sejamos fiel no deserto e também no jardim. Deus quer que nós sejamos fiéis na prova e na bonança. E quando nós escutamos a palavra de Deus, nós entendemos isso. Porque o amor não é só nos benefícios. O amor também é na dificuldade. Então a Bíblia fala assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, meus amigos, creia, espera, sofra. E se sofrer é abandonar o pecado. É tão difícil abandonar o pecado, mas suporta por amor a Jesus Cristo, porque Jesus suportou a cruz para que você hoje pudesse estar com a sua raiz em uma boa terra, com a sua raiz em boa terra, estivesse ao lado de um riacho, de rios, de águas maravilhosas e puras, e o fruto que os seus filhos, você, as pessoas, a sociedade possam comer, experimentar e possam ver que a beleza das suas folhas, elas não irão murchar. E tudo que você for fazer vai prosperar, porque o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Aí nos comentários,
Coloque aí o seu testemunho, o que o Senhor fez na sua vida. Isso será de boa utilidade para as pessoas que vão ouvir essa mensagem. Eu quero te dizer uma coisa: ouça essa mensagem até o final. Ouça essa mensagem até o final. Deus tem algo a fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça andar em lugares elevados. Que Deus faça a presença dele fluir sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.